Cumprimentamos nossos amados irmãos com muita alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da Escola Dominical, CPAD. Nós vamos estudar hoje a lição de número 5, que traz como tema a identidade do Espírito Santo. Textuário, 1 Coríntios 3,16. Verdade prática. Cremos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Senhor e vivificador, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, regenera o pecador e que falou por meio dos profetas. Leitura bíblica em classe. João 14, versículo 15 ao 18, versículo 26. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Amados irmãos, hoje nós vamos estudar sobre o Espírito Santo. A nossa leitura bíblica em classe já nos dá detalhes da identidade, personalidade, divindade deste ser tão especial, que é o Espírito Santo do Senhor. Infelizmente, muitas pessoas não conhecem o Espírito Santo porque não foi convencido ainda, porque somente o Espírito Santo o guia em toda a verdade. Então, o próprio Espírito Santo é quem nos revela as Escrituras, é quem nos revela a identidade dos filhos e do Pai. Isso nós mostramos porque o Espírito Santo revela todas as coisas, principalmente as profundezas de Deus. Hoje nós temos a Bíblia por causa do Espírito Santo. Foi ele que revelou através dos apóstolos, que o inspirou e trouxe exatamente 66 livros tão maravilhosos. Hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo, conforme está aqui na nossa leitura bíblica em classe. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, Jesus sabia que o Espírito Santo precisava ser dado aos discípulos, porque os discípulos ainda não tinham o Espírito Santo quando Jesus estava com eles ali, ainda em vida. Então, houve uma promessa de Jesus para dar o Espírito Santo para sempre. Porque Jesus tinha em mente o que o Pai havia dito lá em Gênesis 6, versículo 3. Então, nós temos aqui o Gênesis 6, versículo 3. Então, o Pai havia dito, certo? Gênesis 6, versículo 3. Que não contenderá comigo meu espírito para sempre, por causa do homem. Então o Espírito Santo, a sua atividade, nós vemos ela parando aqui para convencer. O que é isso? Convencer. Porque os homens, eles iam entrar em juízo aqui, que é exatamente o dilúvio. Então aqui a raça humana estava em pecado, então houve uma corrupção, então o Espírito Santo foi tirado. A mesma coisa, irmãos. O Espírito Santo vai ser tirado para que haja a corrupção generalizada, certo? Das pessoas que não temem a Deus. Por isso que o Espírito Santo vai com a igreja, para que venha também, não um dilúvio, mas uma grande tribulação. Então, o Espírito Santo, nós temos aqui a sua trajetória. Desde Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Aonde o Espírito Santo, ele está se movendo, certo? Onde ele está se movendo, exatamente aqui, ó, sobre a superfície das águas. Gênesis 1 e 2. Soprando, pairava sobre a superfície
das águas. É claro que o Espírito Santo estava exatamente com o Pai. Aqui nós podemos ver exatamente Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 4. Nós temos o Espírito Santo diante do trono. Nós vamos ver uma diferença com o que está escrito em Apocalipse, capítulo 5 e versículo 6. Então, capítulo 5 e versículo 6 é exatamente quando o Espírito Santo vai ser enviado. Nós vamos explicar com detalhe. Então, a trajetória do Espírito Santo vem desde o trono, certo? Desde o trono, aonde tinha os querubins, certo? Tinha os querubins, e ele exatamente estava aqui diante do trono de Deus, trabalhando aqui no movimento do trono. Então, em Gênesis 1 e 2, nós temos a menção de que ele estava sobre a superfície das águas, no movimento das águas, para poder haver a terra seca. Porque havia, primeiro, a terra sem forma e vazia, sem forma e vazia. Havia trevas sobre a superfície das águas e havia abismos. Tudo isso mostra a atividade missionária, porque foi o primeiro missionário a ser enviado no tempo da criação, aonde nós temos exatamente o Espírito Santo trabalhando na obra da criação, certo? Quando chega exatamente mais na frente, nós temos ele trabalhando na vida do homem, criando o homem, porque Jó, ele disse, o Espírito de Deus me fez. Olha aí o que foi que Jó disse. E a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Então, na criação de Adão, nós temos o Espírito Santo trabalhando, tá certo? E depois na queda, nós temos aqui o Espírito Santo trabalhando também no homem, que era Caim. O Espírito Santo tentou convencer Caim do seu pecado. Essa é a atividade do Espírito Santo. Convencer o homem do seu pecado. E Caim recebeu exatamente uma palavra do Espírito de Deus. Caim, se você procederes bem, tu serás aceito. Então o Espírito Santo trabalhava, irmãos, aqui, ó, nesse período, até Gênesis 6 e 3. Porque os homens tornaram tão grandes pecadores contra o Senhor, que foi preciso de Deus destruir a raça humana através do dilúvio. Então, nós podemos ver exatamente que o homem, ele estava exatamente com o Espírito Santo aqui na obra da criação e o Espírito Santo trabalhando no convencimento do homem. No Novo Testamento não é diferente. O Espírito Santo ele trabalha também exatamente conforme diz João, certo? No capítulo 16. 3 formas do Espírito Santo trabalhar, ainda hoje. Veja que ele trabalhou exatamente aqui, ó. Vamos lá? Vejamos aqui. No capítulo 16, no versículo 8, nós vemos ele trabalhando em relação ao mundo. Por que em relação ao mundo? João 16 e 8. Ele convencerá o mundo. Vejamos que aqui nós temos mais 3, ó. Primeiro, do pecado, da justiça e do juízo. Então, o primeiro trabalho era para com o mundo. Veja aqui, o primeiro trabalho, para com o mundo. Então, o Espírito Santo, irmãos, ele trabalhou antes do verbo, do haja luz, e disse Deus. Antes do versículo 3, está o versículo 2. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, ele trabalhava antes do verbo. Tá certo? Aqui nós vemos o segundo trabalho do Espírito Santo. Qual é o segundo trabalho do Espírito Santo? Com a igreja. Nós temos aqui a igreja. Certo? Então, com a igreja, nós vemos também 3 manifestações ou formas de trabalhar com a igreja. Nós vemos aqui
que o Espírito Santo guiará a igreja em toda a verdade. Por quê? Porque vai revelar exatamente através que ele vai falar, dizer. Então essas são as formas do Espírito Santo trabalhar. Isso nós podemos ver em João 16 e versículo 13. Ele guiará em toda a verdade, revelará as coisas e ele vai dizer as coisas do futuro. Então é o Espírito Santo que trabalha na igreja. Terceiro, o Espírito Santo trabalha sobre o próprio Cristo. Porque ele veio e Jesus deu a ordem para que o Espírito Santo trabalhasse a respeito da sua pessoa. E é o principal papel do Espírito Santo até hoje, que é exatamente, disse Jesus, ele me glorificará. Isso nós podemos ver em João 16, versículo 14. Ele me glorificará. Então o Espírito Santo, ele trouxe um papel extraordinário, que era glorificar o Filho de Deus. E Jesus disse que o Espírito Santo só poderia ser dado ao discípulo, à igreja, depois que ele fosse glorificado. Então nós podemos ver exatamente que no batismo com o Espírito Santo, também só é dado quando nós glorificamos a Jesus. Então, é uma oportunidade que nós temos que aprender como ser batizado com o Espírito Santo. Primeiro, dando glórias a Jesus, porque assim o Espírito Santo, ele é manifestado. Então, esses são os trabalhos do Espírito Santo no Novo Testamento. Então, vejamos mais na frente, irmãos, aqui, ó. Vejamos. Nós temos o trabalho dele aqui diante da lei. O Espírito Santo, ele foi retirado daqui, ó, e veio para o trono novamente, ó. Isso era uma tristeza, por quê? Porque o Espírito Santo ama muito a criatura, a criação de Deus. O Espírito Santo ama o pó, porque desde Gênesis ele se movimentava para o aparecimento da porção seca. Foi ele também que fez o homem através do barro, porque nós temos as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles agindo na formação do homem. E disse Deus, façamos o homem. O Espírito Santo estava no meio do nós, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso que os três são nós, no plural. E disse Deus, façamos, nós façamos. Então nós vemos aqui que diante da lei Deus levantou profetas. Profetas que realmente recebiam o Espírito Santo, certo? E o Espírito Santo voltava novamente. O Espírito Santo não ficava mais. Porque aqui Deus tinha dito, não contenderá mais para sempre com o homem. Por isso que o Espírito Santo foi retirado. Para quê? Para que o homem não contendesse mais com Deus. Porque o homem agora sofreu o dilúvio aqui. E foi o que aconteceu. Deus, através do dilúvio, fez uma nova geração através da família de Noé. Noé foi salvo com a sua família. E nós vemos aqui o Espírito Santo agindo no tempo dos profetas, aonde ele vinha e voltava. Ele vinha e voltava, vinha e voltava. Davi soube que o Espírito Santo estava estável. Ele não ficava. Por isso que no Salmo 51 ele vai dizer, não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi vai reconhecer que o Espírito Santo, por qualquer coisa, ele saía. E Davi queria um coração reto, um coração santo, um coração puro. Cria, ó Deus, em mim um coração santo, um coração puro. Cria, ó Senhor. Então, por quê? Porque o Espírito Santo, ele gosta do coração humano. Ele trabalhava aqui no trono e ele quer trabalhar no homem. Ele quer trabalhar em nós. Por isso que quando Jesus chega aqui na história, aí nós temos os discípulos, bem por aqui,
recebendo a palavra de que eu rogarei ao Pai. Rogarei, meus irmãos. Por que rogarei? Porque o Pai já havia dito, eu não dou mais o meu Espírito para o mundo. Mas Jesus rogou o Pai para dar, não para o mundo, porque Jesus já sabia que a palavra do Pai é a palavra de rei, não pode ser revogada. Então o mundo jamais terá mais o Espírito Santo, jamais o mundo receberá o Espírito Santo. Por isso que Jesus rogou ao Pai, pedindo que ele desse o Espírito Santo, fosse dado às pessoas que viessem até Cristo. Aqueles que o Pai agora vai unir num só coração, em um só propósito, em uma só fé, em um só batismo, em um só corpo, através de Jesus. Aqueles que tu me deste, meu Pai. Então são estes aqui que ele pediu o Pai. Rogarei ao Pai. Então é um pedido que o Pai aceitou. Porque o Pai disse, não darei para sempre. O Filho disse, rogarei para que fique convosco para sempre. Parece um paradoxo. Mas não é. Por quê? Porque o Senhor Jesus rogou para aqueles que, segundo que nós vemos que Jesus disse que era um pequeno rebanho em relação ao mundo, a igreja é um pequeno rebanho, e são para esses aqui, Senhor, meu Pai. Então, o Pai aceitou. Para o mundo eu não dou mais, mas para a minha igreja, os teus filhos, os nossos filhos, eu dou. Então foi exatamente, irmãos, aqui, Jesus cheio do Espírito Santo. Ele já tinha o Espírito Santo aqui, ó, na vida, Jesus. Ele rogou ao Pai, pedindo exatamente que o Espírito Santo viesse sobre os discípulos. Sobre os discípulos. Por quê? Porque esse negócio do Espírito Santo estar fora é muito ruim, meus irmãos. Porque o Espírito Santo é ele quem guia, é ele quem revela, é ele que nos fala, é ele que nos ajuda. Então, sem o Espírito Santo não dá para caminhar. Por isso que na revelação plena bíblica, nós vemos que Jesus disse, eu vou e enviarei outro Consolador. Olha aí, onde era que estava falando do outro Consolador? Do Espírito Santo, que estava aqui desde Gênesis. Aí nós vemos aqui, meus irmãos, ó, Jesus falando com os seus discípulos, porque ele ia morrer, ó, e ia ao Pai. Foi exatamente aqui em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 6, quando ele chega como cordeiro, aí diz a Bíblia que o Espírito Santo é enviado. Aqui no capítulo 5, versículo 6. Por que é enviado? Porque o Filho foi glorificado. Jesus agora é glorificado, porque ele disse aqui, irmãos, ó, convém que eu vá, para que o Espírito venha. E o Espírito Santo lá no trono, no movimento, aonde estavam as rodas do trono, ele dizia também, com certeza, convém também que eu vá, porque se eu não for, o leão da tribo do Judá não virá. Foi isso que aconteceu. O Espírito Santo esperando Jesus, e Jesus agora indo para o Pai, e a promessa agora se cumprindo, porque ele vai ao Pai, e quando chega lá, o Espírito Santo é enviado para a terra. Aonde os discípulos, agora, Jesus falou, a minha igreja. Então, o Espírito Santo veio para a igreja e ficou até, aleluia, até hoje. Até hoje o Espírito Santo está com a igreja. E é para sempre. Não é só até hoje, mas é para sempre. Por quê? Porque no arrebatamento o Espírito Santo vai junto com a igreja. Aí tem um versículo que diz que a aparição do anticristo vai se dar, mas hoje ainda não se deu, porque ainda existe um que detém. Algumas pessoas dizem, não, ali é a igreja. Outros dizem, não, ali é o Espírito Santo que detém. Mas o Espírito Santo está na igreja. Tanto faz eu dizer que é a igreja que é o Espírito Santo. Por quê? Porque os dois agora são um em unidade. Porque eles
Foi sempre o que o pai quis, porque Jesus orou o Pai, dizendo para que eles sejam um. Através do Espírito Santo nós somos um, porque o nosso coração agora está em um único propósito, com uma só fé, crendo em um só Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que no período dos profetas, no período dos profetas, ele era dado exatamente sob medida, certo? Medida, certo? Existia medida, por isso que tinha a porção. Se lembra de Elias e Eliseu, que pedia a porção dobrada do Espírito, né? Eliseu pediu a porção dobrada do Espírito. Mas no Novo Testamento, aqui, quando Jesus rogou, o Espírito Santo agora é dado sem medida. Por que é sem medida? Porque ele não vem mais por porção. Ele vem e sobre cada um deles, está escrito lá em Atos 2. Quando o Espírito Santo veio, repousou sobre cada um deles. Encheu. Então a expressão agora é por plenitude, encheu toda a casa. Encheu. Plenitude. Aqui era concentrado. Como assim? Só vinha sobre uma pessoa. Por isso que Eliseu pediu, porque estava em Elias. E Elias, mais na frente, subiu aos céus e passou exatamente para Eliseu. O Espírito Santo era dado a Moisés, e Moisés passou para 70. Foi dado exatamente a Samuel, Samuel passou para Davi, pela unção. Então, a unção de Deus está em nós. Nós temos que passar para os outros, nossos irmãos. O conhecimento da Bíblia não pode ficar somente nos ossos. Eliseu não passou para ninguém. Quando ele morreu, lá na sepultura, os seus ossos estavam cheios de unção. Porque quando alguém foi sepultado lá junto com ele, ele ressuscitou. Isso mostra que nós não podemos levar a unção nos ossos. Nós temos que colocar a unção para fora dos ossos. Nós estamos ensinando a palavra, estamos colocando a unção para fora. E você também deve fazer isso. Colocar a unção de Deus que está nos seus ossos para fora, ensinando outras pessoas. E assim a unção de Deus vai passando para Eliseu, vai passando para Davi, vai passando para os 70. Isto é uma obra de Deus. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que no período do tempo do Antigo Testamento, era tipo estrela. O profeta dizia, desça fogo do céu. Ressuscite. No Novo Testamento não é mais assim. Porque não tem mais estrela. Cada um agora que crer, acompanha os dons do Espírito. Seja de curar, seja os outros 9 dons. Os outros 8 dons. Por quê? Porque nós temos na Bíblia agora o acordo. Não é mais concentrado em uma única pessoa. O Espírito Santo não vem mais sobre, mas está em. Ele estava aqui habitando com eles e não neles, porque ele vinha sobre e não em, dentro. Mas no Novo Testamento, diz a Bíblia, ele habita convosco e estará em vós. Isto é, dentro, dentro. Ele habita convosco. Por que que o Espírito Santo habita convosco? Porque estava na pessoa de Jesus. E Jesus estava entre eles. E o Espírito Santo estava ali, habitando com ele. Mas ainda não estava dentro, em vós. Mas era questão de dias. Por quê? Porque Jesus, ele ia morrer na Páscoa. Então nós temos a Páscoa aqui, ó. Páscoa. Jesus ia morrer aqui na Páscoa. Nós teríamos quantos dias? 3 dias para ele ressuscitar aqui, ó. Ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou no 3º dia. Ele passa 40 dias. Ele passa 40 dias vivo após a ressurreição. 40 dias vivo após a ressurreição.
Então nós temos quantos dias? 3 dias desde quando ele morreu, ressuscitou no terceiro, mais 40 dias vivo, nós já temos aqui 43 dias. O que é isso, irmãos? Que faltava 7 dias para inteirar os 50 dias, que é exatamente a festa de Pentecoste, o 50º dia. Então, a festa de Pentecoste era 50 dias após a Páscoa. Veja como dá certo. Então, os discípulos esperavam a promessa do Pai, quando ele subiu aqui em Atos, capítulo 1, versículo 11, Atos 1, versículo 11, quando Jesus estava subindo, ia subindo, antes ele prometeu o Espírito Santo. E daqui para o Pentecoste, aonde ele veio sobre 120 irmãos, quase 120, nós vemos 7 dias, contando a partir da Páscoa, aonde ele morre aqui, ó, certo? Isso mostra exatamente, irmãos, o que nós podemos ver no Antigo Testamento, um tipo do Espírito Santo sobre esses 7 dias, certo? Então, 7 dias. Onde é que nós podemos ver esses 7 dias? Aqui, ó. Nós temos a Arca de Noé, certo? Nós temos a Arca de Noé. E nós temos aqui o dilúvio, certo? Aqui a terra, o dilúvio, as águas. Noé, para saber se a água tinha minguado, ele solta, vamos aqui, ó, uma pombinha. Então ela vem, a primeira vez, ó, ele solta, ó, a primeira vez, ela vem, certo? Ela vem, primeira vez, Noé solta, ela vem e depois volta. Olha aí, ó, ela volta. Porque não achou lugar, ainda estava cheio de água. A segunda vez, Noé solta a pombinha, ela vem. Ela acha aqui no bico, certo? Ela acha aqui no bico um ramo, um galho. E depois ela volta novamente. E na terceira vez, Noé solta novamente a pombinha, depois de 7 dias aqui, ó, da segunda para a terceira. Então nós temos aqui, ó, depois de 7 dias, está escrito lá, irmão, Gênesis capítulo 8. Então, Gênesis capítulo 8, nós temos o envio da pombinha, para saber se a água tinha minguado. Então, na terceira vez, ela não volta mais. É exatamente o que aconteceu. O Espírito Santo, nós vemos aqui, ó, ele veio e voltou. Depois ele veio e nunca mais voltou. Ele veio para o Gênesis, ele voltou. Depois na promessa, ele ficou e nunca mais voltou. Então, meus irmãos, isto é uma maravilha. Nós estamos estudando as obras, a personalidade e a atividade do Espírito Santo. Meus irmãos, infelizmente muitas pessoas não creem mais ou nunca creram que o Espírito Santo é uma pessoa. Por exemplo, os testemunhas de Jeová são especialistas em negar esta verdade. Isso nós podemos ver exatamente por quê? Porque o Espírito Santo, na tradução do Novo Mundo, ele é grafado com um E minúsculo. Já para negar de cara que o Espírito Santo, para eles, não é uma pessoa. Logo no capítulo 4 da tradução do Novo Mundo, versículo de 1 ao 11, ele aparece lá, ó, o Espírito Santo. O Espírito que conduziu Jesus ao deserto. Aí vai falar sobre o Filho de Deus, vai falar sobre o tentador e sobre o diabo. Então, ele pega aqui o Filho de Deus, ele não coloca na tradução Filho com F maiúsculo, mas bota Filho com F minúsculo. O tentador, essa tradução é perversa.
coloca com T maiúsculo. O diabo coloca com D maiúsculo. Se você tiver a tradução, veja isso aqui, ó, capítulo 4, versículo de 1 ao 11. O Espírito Santo, o Filho de Deus, Jesus, são minúsculos na tradução do Novo Mundo. Mas o diabo, o tentador, está com as letras maiúsculas. Veja se não é tendenciosa. Veja se não é uma tradução vinda das trevas. Porque ele se apossa para provar as suas ideias, até mesmo de pessoas que são espíritas, pessoas que mexem com o mundo dos mortos. Nós sabemos que o diabo está por trás disso. Porque um ex-padre católico, Jonas Grieber, que ele traduziu o Novo Testamento, as Testemunhas de Jeová utilizou esta tradução desse ex-padre católico, que se tornou espírita. E ele usou exatamente para dizer que Jesus é um Deus. Veja da onde eles utilizam a fonte para exatamente mostrar que Jesus é um Deus com D minúsculo. Veja a tamanha aberração. Veja o tamanho descaso. Veja de onde surgiu essa tradução do Novo Mundo. Veja a falsidade vindo para a tradução do Novo Mundo. Meus irmãos, nós poderíamos ensinar aqui sobre várias coisas que a tradução do Novo Mundo ensina. De forma errada, grosseira, perversa. Porque elas subtraem, elas aumentam, cheio de interpolação. Mas esse aqui não é o caso. Nós temos muitos vídeos aí dos nossos irmãos já trazendo uma parte muito boa, que é apologética. Nós poderíamos entrar aqui na apologética, porque foi o primeiro estudo, desde quando eu me converti, há mais de 20 anos que eu atuo nesta área, para a glória de Deus. Mas como já os irmãos já atuam também nestas áreas, então eu fiz por bem melhor trabalhar em uma outra área de ensino, mas também falando da apologética, que é importante para nós. Porque o Novo Testamento tem um terço para defender a nossa fé. E não é à toa que o nosso comentarista, Ezequias Soares, é um grande apologista. Escreveu várias obras defendendo a fé. Já acompanho por muitos anos as suas obras. Por exemplo, Como Responder os Testemunhos de Jeová, volume 1, volume 2. Um documentário com provas documentais, trazendo todas as chegos das sentinelas despertai e também de livros da organização Testemunhos de Jeová. Muito bom. Meus amados irmãos, voltamos aqui à nossa aula. Amados irmãos, o Espírito Santo, a sua trajetória, desde o trono, certo? Até a igreja, certo? Então nós temos aqui, a igreja. Interessante que aqui a igreja vai para o céu, não é verdade? No arrebatamento. E lá ela vai assentar onde? No trono do Filho. Apocalipse 3:21. Certo? O Filho vem para o trono do Pai, certo? E a igreja senta aqui. Veja que o Espírito Santo sobe com a igreja. E aonde é que o Espírito Santo vai estar? Na igreja, nesse trono. Depois, no final, o Espírito Santo une o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Está entendendo aí? E a igreja aqui, nos três. Por quê? Porque eles agora estão unidos para sempre. Ficarão com Deus. Foi o que está escrito em Apocalipse. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Isso é uma obra que nós observamos no final dos tempos. Então, meus irmãos, a obra do Espírito Santo, nós vemos, conforme fala a Bíblia, ela também traz tipos. Isso aqui é importante, viu, saber? Por que traz tipos? Porque vai falar que o Espírito Santo se manifestou através de vento,
Não é verdade? Vento. Por exemplo, na tradução do Novo Mundo, nós temos lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 2. E o Espírito de Deus, lá não tem Espírito de Deus. Lá tem assim, e a força ativa. Irmãos, a força ativa não existe na Bíblia. A tradução força ativa é uma contrabandeação, conforme diz o pastor Ezequiel Soares, para o texto das Escrituras. Como a Bíblia é um problema para as testemunhas de Jeová, então elas não utilizam as traduções existentes. Ela fez a sua própria tradução. Porque não tinha como provar que o Espírito Santo é uma força ativa usando a Bíblia. Porque a Bíblia não fala que o Espírito Santo é uma força ativa em nenhum lugar. Então ficou fácil agora eles colocando na sua própria Bíblia, em Gênesis 1 e 2, que o Espírito Santo é uma força ativa. Agora tem como eles provarem na sua Bíblia e não na Bíblia original, e não nas traduções que existem. O Espírito Santo nunca foi uma força ativa. Então, meus irmãos, nós temos o Espírito Santo atuando como vento. Não é porque ele atua como vento que ele deixará de ter personalidade. Primeiro, porque diz a Bíblia que Deus é fogo. Também o fogo é uma manifestação de Deus. Tipologicamente, o fogo é um tipo do próprio Deus. Mas também Deus não deixa de ser um ser pessoal, pelo fato de ele ser fogo. A Bíblia diz que Jesus é o cordeiro e também é o leão. Então, por ele ser leão, a Bíblia chama ele de leão, também não tira a personalidade de Jesus. A Bíblia diz que o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pombinha. Então, nós vemos, certo? Isso lá no batismo de Jesus. Não houve o Espírito Santo descendo em forma corpórea de uma pomba? Isso não tira também a identidade do Espírito Santo, porque ele também tem tipo na Bíblia. Então, nós vemos o Pai com um tipo, o fogo, Jesus também com um tipo, leão, e o Espírito Santo também com uma pombinha. Isso lá no batismo de Jesus. Então, meus irmãos, temos que ter muito cuidado quando nós estudarmos a Bíblia. Jesus diz que é o caminho, ele diz que é a porta, ele diz que é a vida, ele diz que é o pão, ele diz que é a videira. Mas nem por isso tira a personalidade de Jesus. Então, meus irmãos, a Bíblia vai falar sobre o vento. E fala também que Deus enviou seus 4 ventos. Olha aqui, meus irmãos. 4 ventos. Então nós temos o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. 4 ventos. Vamos aqui entender? Primeiro vento. Quando Deus soprou em Adão. Primeiro vento. Soprou nas narinas de Adão. Primeiro vento nós temos aqui. O segundo vento nós temos na ressurreição espiritual de Israel. Por quê? Está lá em Ezequiel, capítulo 37, sobre os ossos secos. Houve uma profecia e o Espírito Santo soprou sobre os ossos. Isso se cumpriu exatamente na nação de Israel. Tá certo? Uma profecia sobre a nação de Israel. Nós temos o terceiro sopro, que é após Jesus ressuscitar. Jesus, após ressuscitar, ele soprou nos discípulos. Jesus soprou nos discípulos o Espírito Santo. Houve um novo nascimento, certo? O novo nascimento, depois do domingo, aquela tarde da ressurreição. Nós temos o novo nascimento logo aqui. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. E ele agora glorificado, ele poderia soprar sobre os discípulos o Espírito Santo. Então é o terceiro vento. No quarto vento, nós temos exatamente o Pentecoste. Olha o quarto vento. Pentecoste. Por quê? Irmãos, aqui nós vemos em Zacarias, capítulo 6, os 4 ventos.
Então, no quarto vento, nós temos o Pentecoste. Por quê? Porque o Espírito Santo desceu. E diz a Bíblia, como um vento impetuoso encheu toda a casa. Esta é a maneira de Deus mostrar os quatro ventos na sua palavra. Então, meus irmãos, nós observamos que o Espírito Santo, tá certo? No Antigo Testamento e no Novo Testamento. Interessante aqui, ó. Instável. E aqui ele veio para ficar, para sempre. Olha aqui a diferença, irmãos. Por quê? Porque aqui o Espírito Santo vai trabalhar por habitação. Habitação. Ele vai habitar. Estará em vós, o Espírito Santo. E aqui o Espírito Santo vinha sobre, no Antigo Testamento. Sobre. Ó. Tá entendendo? Então, como ele vinha sobre, por exemplo, algumas vezes ele vinha e trabalhava aqui, ó, no coração, na alma. Por quê? Porque era a maneira de Deus revelar as suas escrituras sagradas. O Espírito Santo não vinha até o espírito humano aqui na lei, ou seja, no Antigo Testamento. Somente aqui no Novo Testamento, quando Jesus disse dar o Espírito Santo, ele veio até o espírito humano. Então, irmãos, o Espírito Santo, então ele vinha algumas vezes, não era a sua vontade, mas algumas vezes tinha que acontecer. Ele tomava posse da mente humana, da mente. Por quê? Porque ele ia revelar as suas sagradas escrituras, a Bíblia. Por isso que tinha uma inspiração, porque o Espírito Santo vinha e não era o homem que agia. O Espírito Santo agia no homem. Era como tomasse posse da alma do homem. Entendeu? Para que houvesse, a Bíblia viesse sair sem erro. Por exemplo, no tempo de Sansão, Jefté, o Espírito Santo veio de uma forma de posse. Tomava posse do homem. E dessa forma, Sansão vencia os inimigos. E ele só poderia ter esse conhecimento quando visse as obras do Espírito na sua vida. Então o Espírito Santo agia, tomando posse. Tá certo? E Jesus disse, não é mais assim. Jesus falou, ele vai habitar em vós. O Espírito Santo não atua mais em posse, tomando posse da pessoa, para a pessoa sair de si. O Espírito Santo não faz mais isso. Por quê, meus irmãos? Porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então, se ele profetiza, se ele tem visão, se ele tem os dons, ele não está fora de si. Jamais o Espírito Santo agora vai tomar posse. Ele jamais sairá de si. Então, quando profetizar, tenha muito cuidado. Porque o Espírito Santo não vai tirar o teu intelecto, a tua razão, a tua vontade. Porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então, meus amados irmãos, nós vemos a maneira dele atuar aqui no tempo do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Aqui atuava numa pessoa e aqui ele veio sobre cada um, ou sobre todos, e ficou no coração de todas as pessoas no dia de Pentecoste. Então, meus amados irmãos, nós vemos, hoje ele trabalha de uma forma de concordância. No Antigo Testamento, vinha sobre uma pessoa e ele fazia a obra. Agora não, precisamos concordar. Diz a palavra, aonde tiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, eu estarei no meio. E quando a multidão aceita Jesus, torna um coração, porque agora eles crêem. Então, precisamos de concordância. Por que muitos milagres hoje não acontecem? Por falta de concordância. Precisamos concordar uns com os outros, nos reunir em torno do nome de Jesus, para que o Senhor faça a obra. O Senhor está no meio de onde está 2 ou 3 reunidos no seu nome.
Então, meus irmãos, esta é a nossa aula sobre a identidade do Espírito Santo. Quero que você faça esta obra comigo. Está comigo? Então se inscreva no canal. Aperta aí no joinha. Deixe o seu comentário. Vamos glorificar Deus com a nossa boca e com as nossas atitudes. Deus abençoe. Amém.